E eu acho que essa questão do que eu e a Laura temos feito com o Grok, no Senac em específico, eu percebo que nós sempre buscamos trazer duas dimensões, como eu falei. Uma delas tem sido a dimensão de desenvolver habilidades socioemocionais. Então, como a gente começa a falar de comunicação não violenta num ambiente que nunca foi ouvido falar sobre esse tema, e que as pessoas estão normalmente agindo num piloto automático e replicando violência quase o tempo inteiro, começando com elas mesmas, talvez não se permitindo estar inteiras ali por conta de uma série de regras, e também fazendo essas violências com outras pessoas, a partir de como a gente se comunica, a partir de como respondemos a uma necessidade da empresa e por aí vai. E de forma bem prática, eu não sei se vocês já chegaram a usar alguma dessas formas de jogar, que eu vou mencionar, mas eu e a Laura temos usado muito alguns jogos mais simples do manual, como eu tenho essa necessidade quando, eu nunca sei de cabeça o nome, e nomeei essa necessidade para falar sobre necessidades de uma forma mais a partir das histórias das pessoas. E eu percebo que essas duas formas de jogar têm trazido bastante reflexão e conexão entre as pessoas do ponto de vista de, nossa, eu nunca imaginei que era tão complicado escutar a necessidade de uma pessoa. Ou eu nunca percebi que tal pessoa fazia uma coisa por conta de uma necessidade de companhia. Ou de repente olhar, porque a nossa ideia é sempre trazer esse jogo pela ótica do trabalho. Então, nossa pergunta é, ou, aliás, a nossa proposta é jogue e tem essa necessidade quando trazendo histórias do ambiente de trabalho. Então as pessoas se pegam tendo que, às vezes, falar como que elas experimentam amor no ambiente de trabalho. Ou como elas experimentam cuidado, segurança, proteção. E eu percebo que é uma forma bem bacana de trazer mais consciência de como a gente tem vivido dentro das empresas e às vezes até de como eu vivo fora. Então, quem sou eu lá dentro, quem sou eu lá fora e o que, que eu faço de diferente e o porquê eu faço. Então, eu percebo que essas duas formas de jogar são bem bacanas para falar sobre necessidades. E ao final, nós temos o hábito de fazer uma pergunta de como foi esse aprendizado, como foi esse jogo para você, quais aprendizados você tem a partir desses 10 minutos que nós jogamos. E eu percebo também que cada pessoa vai trazendo meio que naturalmente um pouco do que a gente acredita enquanto necessidades, assim, e o que a comunicação não violenta fala. A questão de a necessidade ser, por mais que elas sejam universais, cada pessoa experimenta de uma forma, que elas conseguem ter uma visão de que não está legal alguma coisa por conta de elas não estarem fazendo o que poderiam fazer para cuidar da necessidade, e também uma ampliação do repertório de possibilidades. Então, às vezes alguém fala a necessidade de descanso, e elas percebem que uma pessoa, para ter a necessidade de descanso atendida, ouve música, e a outra, para ter necessidade de descanso atendida, tem que ficar 5 minutos fumando um cigarro. E é uma forma que eu percebo de ampliação para todo mundo ali naquele ambiente, de cada pessoa tem o seu próprio jeito de fazer. E é impossível ser inclusivo se a gente expande o conceito de necessidade e o conceito de estratégia. De que no ambiente de trabalho, quanto mais a gente conseguir ser inclusivo do que é importante para as outras pessoas, mais a gente consegue ser tolerante e compreender mais uns aos outros e umas às outras. Então eu percebo que essa forma de jogar, que eu falei, são bem simples, mas super contribuem assim para fazer uma atividade. E normalmente as pessoas sempre falam, mas já acabou? Porque parece que elas nunca conversam no trabalho, não tem conversas significativas, e quando dá esse espaço, abre assim um portal para elas. E nesse mesmo sentido, a gente tem usado muito o nomeia aquele sentimento e eu me sinto assim quando, mas para falar de sentimentos. Eu percebo que falar de sentimentos é ainda mais sensível, porque às vezes aparece sentimento triste e raiva, e por mais que as pessoas não expressem no cotidiano essa tristeza e a raiva, quando elas contam histórias, elas conseguem contar histórias onde elas se sentiram com raiva ou se sentiram tristes. Então eu percebo que são formas de criar o espaço para que as pessoas falem dos sentimentos sem perceber.
e sem aquela repulsa, ai meu Deus, eu tô falando que eu tô triste, nossa senhora. Então, tendo essa forma de jogar, eu percebo que elas conseguem olhar de fora a própria experiência delas e gerar um envolvimento com o tema. E aí isso eu penso muito no contexto mais educacional, de geração de vínculos, que são coisas bem suaves de fazer, que tem funcionado bastante. E, na verdade, queria saber primeiro como isso chega para vocês e que ideias vocês já têm experimentado nesse contexto, assim, de jogos mais leves ou de abordagens mais leves, antes de passar para outra coisa. Simone? Eu nunca usei o Grok dentro de empresa, eu só usei ele individual e grupo, mas não dentro das empresas, né, em grupos fora. E até esse é um pouco de receio meu, assim, de provocar alguma coisa mais profunda, que muitas vezes nos treinamentos organizacionais nem sempre é essa a proposta, né? Nem sempre é entrar em questões mais pessoais, e às vezes também eu tenho um certo receio de, quando não é um processo, quando é algo muito pontual, de abrir algo e depois não ter ninguém que dê conta daquilo, assim, né? Isso eu acho uma responsabilidade grande, assim. Então, quando é um processo, aí tudo bem, dá para fazer coisas mais aprofundadas, mas eu tenho um certo receio de quando é algo mais pontual, assim, né? Mais no sentido do que vai ficar depois que eu for embora, sabe? Uhum. Como é que as pessoas vão lidar com isso, se vão ter condição de lidar, e como é que vai ser dado um acompanhamento, se a empresa sabe lidar com isso, né? E aí, quando você pensa em trazer isso para uma organização, imagina que precisaria ser algo que não abrisse tantas portas se for algo pontual, que isso poderia gerar um transtorno maior após a atividade. Isso, eu tenho uma certa crítica, assim, a algum tipo de treinamento mais excessivo, assim, que entra sem necessidade em algumas coisas para causar mais impacto e depois vai embora e deixa que cada um se vire com as suas questões e nem todo mundo tem condição de lidar com isso, né? Então, esse um pouco de receio, assim, do que pode gerar a partir disso e que aquele espaço ali, às vezes curto, de 3 horas, às vezes até metade de um dia, vai ser possível de cuidar disso, né? E não deixar em aberto depois para gerar, às vezes, mais problemas do que solução, né? Essas formas de jogar que eu falei agora, mais pensando em trabalhar habilidades socioemocionais, como que elas chegam para você? Essas formas eu achei bem interessantes. Eu até tinha lido alguém que postou ali no grupo sobre esse de eu tenho essa necessidade quando e eu me sinto assim quando, né? Eu achei bem interessante de lidar mesmo, assim, achei bem aberto, bem genérico. É claro que de repente a pessoa pode dizer as coisas, né, que a gente não está esperando, né? A gente se surpreende às vezes com o que as pessoas trazem, com o que provoca em cada um, a gente não sabe, né? Mas está sempre sujeito a isso, né? Alguém mais quer trazer alguma coisa a partir disso? Ana, Laís, Cláudia, Roberta, Alberi? Ou alguma preocupação que exista? Falando, só para complementar, na minha experiência, para não ser uma coisa tão profunda, né, já fiz em empresas, eu peço sempre que pensem numa coisa, mas eu costumo dizer assim, olha, eu quero uma situação de trabalho desconfortável entre você e uma outra pessoa, porém é um desconforto, não é quase morte, tá? Então eu não quero que você traga uma situação que seja pesada, para justamente evitar o que a Simone falou, porque eu vejo muito valor no que ela trouxe, que suscitar alguma situação que depois eu saio e fica aquilo aberto, é horrível, né? Não é essa a ideia. Então eu tento realmente que as pessoas entendam que é uma coisa leve, que é um convite para que elas comecem a pensar em sentimento, em necessidade, em coisas, mas nada profundo.
né? Não é um trabalho de psicólogo, não é uma terapia, é um convite para que as pessoas, do meu ver, é um momento para as pessoas conseguirem se expor, porque eu acho que comunicação não violenta tem a ver com se expor, entendendo que está num ambiente confiável e que é possível ser vulnerável, porque quando eu falo de sentimentos, das minhas necessidades, eu me exponho e eu me torno vulnerável. Porém, é um ambiente confiável. Então, a vulnerabilidade é permitida e não significa fraqueza, né? Eu sempre convido o grupo, tem toda uma preparação para que não tenha um julgamento, para dizer, olha, essa pessoa, nossa, nunca imaginei que fosse tão fraquinho. Não, não é por aí. É para as pessoas realmente compartilharem. E tem dado certo. Eu tenho usado esse das necessidades que você trouxe, eu já usei, e é muito interessante porque as pessoas não estão acostumadas a falar de necessidades, né? Então, quando a gente traz, acaba aquilo que você disse, nossa, mas já acabou? Estava tão bom falar disso que eu nem sabia que existia, mas está dentro de mim, né? E justamente por não ser uma super dor, fica uma coisa meio todo mundo na mesma página. E eu vejo que gera conexão. Legal. Feliz de saber que existem outras experiências que têm funcionado. Sim. Laís, Cláudia, Roberta, Alberi, querem trazer algo sobre? Seja uma experiência, alguma preocupação que exista ou dificuldade? Eu acho que só contribuindo com o que a Simone falou, essa preocupação também tenho, né, de não suscitar algo tão complexo. E só trazendo o que a Ana falou, assim, acho que legal que ela falou que de solicitar que as pessoas tragam algo um pouco mais simples, um desconforto, mas o que pode ser um desconforto pequenininho para uma pessoa pode ser um desconforto enorme para outras, né? Então, talvez alguém pode trazer um desconforto que acha que é pequeno, mas aquilo também pode trazer um sentimento, assim, muito mais forte ali na hora que a pessoa está contando a situação. Eu participo aqui dos eventos que a gente tem aqui em Porto Alegre do Grock, né, onde a gente joga e experimenta o jogo na prática. E uma vez eu fiz um exercício que acabou sendo um pouco sistêmico, eu acredito, né, porque eu trouxe na prática para todo mundo vivenciar para as pessoas, para o jogador vivenciar os 4 pilares no jogo da amarelinha, não sei se tu te recorda, Sérgio. Mas eu acho que essa questão da amarelinha, não. E foi um pouquinho complicado, porque na hora a pessoa trouxe uma situação e ela começou a vivenciar isso, e tava outra pessoa lá na ponta que representava a irmã dela, enfim, ela trouxe uma situação complicada que ela tinha vivenciado com a irmã dela, e lá na época da infância, eu pedi para trazer uma situação da infância, e para a pessoa revivenciar isso na ótica da CNV, e daí a pessoa chorou bastante. Não foi tão difícil contornar, porque eu acho que o choro é uma expressão, né, de como eu tô me sentindo, enfim. Mas algumas pessoas ali eu senti que ficaram um pouco preocupadas na hora da condução, mas a gente conseguiu contornar bem. Eu acho que foi o momento da pessoa expressar realmente e resgatar aquela situação. Então, acho que a gente tem que ter cuidado, mas essas formas que tu trouxeste como exemplos, esses jogos, né, essas formas de jogar, eu acho que são um pouquinho mais fáceis de talvez não suscitar tanto algumas coisas piores de que a gente não consiga conduzir, né, na hora da prática. Não sei se eu consegui me expressar bem, mas... Eu vi que você trouxe uma questão de... Pode ser que mesmo eu propondo algo que não precisa ser a pior coisa da vida da pessoa, se ela tiver com aquilo muito presente, pode ser que ela traga, porque é o único espaço que ela tem para receber escuta. Isso aí, eu acredito que por mais que possa ser uma situação simples, ali é o momento dela se abrir para falar, né? Pode ser que aquela coisa simples para ela seja uma coisa muito complexa naquele momento. Então, acredito que quando tu propõe um espaço de escuta, pode vir qualquer coisa. Escutando o que você traz, eu percebo, até pensando isso dentro do ambiente de trabalho, porque uma das coisas que eu e a Laura temos estudado bastante
é de como o sistêmico impacta em cada relação que eu tenho. Então, o ambiente do país tem uma série de questões muito intensas, o ambiente mundial tem uma série de questões muito intensas, seja política, seja ambiental, seja econômica e por aí vai. O quanto isso impacta no meu cotidiano diário. E, às vezes, uma coisinha que eu nem percebo, mas parece boba para as outras pessoas, ou para a maioria, de repente impacta uma pessoa de tal forma que ela não é separado. Por mais que eu esteja no trabalho, tem a minha vida fora. Tem as coisas que estão acontecendo fora. Tem a minha preocupação se eu vou ter ou não vou ter um emprego amanhã. Tem a preocupação se vai ter pensando no contexto do Brasil, se vai ter alguma questão política que pode transformar um regime. Pensando no contexto mundial, se acontece uma catástrofe que pode mudar toda a relação que nós temos com o planeta. Então, eu percebo que todas essas coisas estão vivas no inconsciente coletivo, na sociedade, e, de certa forma, cada pessoa vai sendo tocada no ambiente mais micro, nas relações. Então, quando você traz essa questão de que parece que é pequeno para mim, mas pode ser muito grande para a pessoa, eu percebo que essas coisas invisíveis também podem influenciar. E a importância de eu estar consciente delas enquanto facilitador. É isso aí, eu gostei, assim, da tua fala, porque como a gente estava vendo ali na facilitação, né, no encontro de facilitação, quando a gente conta algo, a gente traz o nosso mundo interno, né? Então, a gente traz coisas pessoais também. É difícil hoje, eu acredito, dissociar pessoal do profissional. Então, talvez quando a gente traga alguma situação que nos comove, isso pode mexer ou trazer memórias e situações que sejam talvez até muito mais profundas que aquela simples questão que a gente está trazendo, que parece simples. Uhum. E o desafio é, enquanto facilitador, alguém que propõe como lidar com isso. Laís, Cláudia, Alberi, querem trazer algo? Não, é isso aí mesmo. Concordo. Laís, Alberi, tem algo que está presente para vocês? Bom, então... Pode falar, Alberi, eu vi que você tirou. Não, eu só ia dizer que eu sou bem inexperiente ainda no jogar. Já tive a oportunidade de jogar em grupo, de jogar com a família, de jogar sozinho, mas foram poucas vezes eu adquiri o jogo e o conhecimento da CNV faz pouco tempo, então a gente está procurando ainda conhecimento, eu não tenho muito com que contribuir hoje. E você falou que teve algumas experiências com família, em grupo. Você associa alguma dessas coisas que estão sendo faladas com a experiência que você teve? No meu caso, eu acho que o meu temor é mais talvez a minha dificuldade por ser uma pessoa emotiva e coisa e tal, de talvez lidar com uma carga que eu não esteja preparado para lidar naquele momento. Um temor maior do que a própria reação emocional da outra pessoa, é a minha própria reação. Eu acho que, pegando um gancho disso que o Alberi trouxe, que de alguma forma para mim conversa um pouco com o que a Simone falou antes sobre o que eu proponho, eu percebo que esse foi um dos motivos, inclusive, de eu ter falado a princípio dessas formas de jogar mais simples. Porque eu tenho percebido que para eu estar num processo de facilitação, é importante que eu busque trabalhar essas coisas comigo primeiro. Então, antes de eu levar formas de jogar para as outras pessoas, como eu pratico ou como eu faço num ambiente mais seguro e controlado, seja com a família, seja com amigos, seja com a pessoa que constrói a atividade junto comigo e a gente experimentar junto e o que pode acontecer a partir disso, porque eu acho que essa é a forma que eu percebo que eu consigo me preparar para aplicar as atividades que eu pretendo aplicar, pensando nas empresas ou fora delas. Então, para mim, e pensando no que é comunicação não violenta para mim, eu acredito que antes de ser uma ferramenta de facilitação, é uma ferramenta de autoconhecimento.
E eu tenho buscado partir muito desse lugar, o quanto eu busco no meu cotidiano vivenciar isso, para que eu esteja mais inteiro e facilite a partir de um lugar de vivenciar a filosofia, não só de transmitir o conhecimento. Porque se eu busco a transmissão do conhecimento, mas não busco viver, eu acredito que é muito maior o risco de eu não dar conta de lidar com alguma coisa. E eu acho que isso, na verdade, é um caminho, não tem fórmula mágica, tampouco tem certo e errado, mas para mim tem sido muito significativo pensar as facilitações que eu faço a partir desse lugar. E eu até brinquei esses tempos atrás com a Laura, que é a minha companheira que também cuida da Colibri, para quem não sabe, somos eu e ela, de que às vezes, de tão envolvido que eu estou com as coisas que eu faço da facilitação, de trabalho, eu esqueço de me dispor a usar o jogo. E esses dias com ela, eu acho que é uma outra forma de jogar bem bacana que eu quero compartilhar, alguma coisa que a gente tinha feito de trabalho, eu propus de jogar bem breve o jogo da celebração, reforçando a celebração, que é uma das formas de jogar que tem no manual, reforçando a celebração que chama. Isso. E fala sobre compreender as necessidades atendidas por trás de alguma ação, por trás de alguma história. Não lembro ao certo qual história que eu estava falando para ela, mas eu estava celebrando o fato de nós termos feito juntos ou termos concluído alguma atividade, alguma coisa. E eu percebi que para mim era importante naquele momento. Eu cuidava da minha necessidade de conexão, da minha necessidade de propósito, da minha necessidade de amor, de atenção. E quando eu começo a olhar para uma situação de celebração a partir da ótica das necessidades, eu consigo perceber o quão importante aquela situação era para mim. E eu imagino que fazendo isso em grupos, e é outra coisa que eu já trouxe bastante também em todos os cursos que a gente tem dado no SENAC, e para contextualizar são sempre cursos de 7 a 8 horas, a gente usa como último jogo das atividades que a gente faz o jogo da celebração, reforçando a celebração, porque comunicação não violenta normalmente é associada a conflito. Vamos abordar o conflito, vamos abordar sentimentos e necessidades, porque está todo mundo precisando dialogar e é no conflito que surge esse embate ou esse raspar das necessidades e a expressão mais aflorada dos sentimentos. E esse jogo reforçando a celebração me mostra que quando nós encontramos motivos para celebrar juntos, a gente fortalece vínculos. E quando eu apoio outra pessoa a encontrar quais as necessidades que ela está cuidando numa situação que é importante para ela, que ela quer celebrar, quais necessidades foram cuidadas, eu percebo que gera muita aproximação entre as pessoas. E a minha sensação dessas atividades que a gente tem feito é que quando eu celebro e fortaleço o vínculo junto, a tendência é que nós tenhamos conflitos com melhor qualidade, porque o conflito não vai desaparecer, mas quando eu estou mais próximo, eu tenho mais liberdade e presença para vivenciar o conflito. Talvez eu tenha mais liberdade e não precise me silenciar tanto. E algo que é muito desconfortável para mim, de ouvir de outra pessoa, pode ser que não chegue como um ataque se eu já tenho vínculos gerados com ela. Então, essa forma de jogar reforçando a celebração, eu percebo que ela é muito bacana também para estreitar a relação entre equipes e, quem sabe, em outros momentos, trabalhar o conflito. E aí eu penso em medidas não só remediativas, mas também medidas preventivas. Aí queria escutar como que isso chega para vocês também. Eu acho bem legal isso de falar da comunicação não violenta como prevenção, né? Eu conheço muito pouco sobre a comunicação não violenta, eu conheço algumas coisas e eu vejo isso, que ela é muito associada ao conflito, né? Ao que é negativo, a resolver problemas, né? E a gente pode trabalhar de forma preventiva, né? Então até aquela situação que eu trouxe ali de talvez gerar alguma coisa mais profunda, aí eu mesma reflito de
propor, quem sabe, algo que possa ser preventivo. Né? Eu, sei lá, estou inventando agora, mas só para que vocês entendam o que eu estou pensando, assim, né? Mas é tipo, por exemplo, eu tenho essa necessidade quando, tarará, e numa próxima situação, o que eu poderia fazer diferente? Né? Mas já fazendo com que a própria pessoa encontre nela algo que possa virar aquilo, né? De trazer, nem que seja pequeno, mas já algum aprendizado para ela que possa também provocar nos outros algo preventivo, né? Se ela identificou ali algo que pode ser negativo, mais profundo que seja, mas que ela mesma já percebeu uma forma de fazer diferente uma próxima vez e que eu, ouvindo ela, talvez não tivesse percebido, né? O aprendizado dela possa ser útil para as outras pessoas também, né? Você fala, então, nessa questão do eu tenho essa necessidade quando é que se a pessoa traz uma situação de que uma necessidade não é atendida para aquela necessidade, ou melhor, uma situação onde essa necessidade não é atendida, e ou ela ou o grupo possam apoiá-la, ou ela mesma encontrar outras estratégias para que aquela necessidade seja atendida, ou pensar em como ela pode atender aquela necessidade. Isso, Para que ela enxergue as duas. que ela não consiga atender aquela necessidade, né? Porque às vezes a gente não consegue, é fato. Mas de que forma, em que outra estratégia poderia fazer diferente, né? Porque o que eu vejo às vezes é que as pessoas se perdem dentro dessa tentativa de um aprendizado, como se agora eu estou estudando sobre isso, então agora eu sou a pessoa, né, mais pacífica, e não é, mesmo falou há pouco, né, a gente vai continuar sendo violento, a gente é humano, né, e às vezes quanto mais a gente aprende, mais propenso a gente está a errar, porque a gente está justamente mexendo em coisas, né, esses processos, eles são em primeiro lugar de autoconhecimento, né, e para a gente se conhecer, a gente precisa mexer em coisas nossas, até enquanto facilitadores. Eu acho que foi o Alberi, né, que falou que não se sente muito seguro por mexer em coisas, talvez, dele. Isso não tem como não mexer, não tocar em coisas nossas, né? É claro que a gente vai aprendendo a lidar para que aquilo não interfira no processo, mas sempre vai tocar em coisas nossas, né? A gente está ali como um ser humano também, a gente não está ali como uma máquina, né? E talvez esse seja o grande proveito disso, né? De que a gente está ali para facilitar trabalhando para outras pessoas, mas, consequentemente, trabalhando nós mesmos, né? E assim a gente vai se conhecendo cada vez mais. Eu lembro de uma primeira vez de estar facilitando uma turma e alguém vir falar de um abuso sexual na infância. E nem era proposta, né? Nem estava se propondo aquilo, mas a pessoa se sentiu num ambiente confiável, né? Sentiu ali que precisava falar daquilo e ela falou. Né? E eu não estava, mas nem um pouco preparada para lidar com aquilo. Nem sei direito como foi que eu lidei, mas eu lidei, né? Do jeito que eu podia naquele momento, mas eu lidei. E aí a gente tem que saber que é assim. Nem sempre a gente vai estar pronto para lidar com tudo, né? Às vezes o inesperado surge e precisa sair. Mas o que eu pensei foi isso, assim, de talvez propor algo que possa ser no sentido da prevenção, uma estratégia para da próxima vez eu fazer diferente, né? Para já gerar uma possibilidade de mudança, né? Ana, Laís, Cláudia, Roberta, Alberi. Eu já testei esse formato de encerrar as coisas com a celebração. Aliás, a ideia veio de você e da Laura mesmo. Um dia vocês compartilharam isso e eu achei muito valoroso. E o resultado é fantástico, porque mesmo que venha um desconforto numa prática anterior, quando a gente encerra com a celebração, acaba trazendo um pouco mais de leveza, né? Então, combina quando eu levo um exercício falando, olha, não pensei em algo tão profundo. Eu entendi quando a Roberta trouxe que, mesmo eu dando essa dica, né, busque algo mais leve, pode acontecer de aparecer uma dor que a pessoa nem imaginava que era tão profunda, mas se expressa. E aí tem a parte do sistêmico que você trouxe, e eu tenho um olhar muito forte para isso, né? Quando eu fiz o treinamento com você presencial, a gente trocou que eu realmente olho o campo o tempo todo, tento manter essa atenção, mas a celebração, com certeza, ela traz uma leveza para que a pessoa saia dali conectada com algo mais, não gosto de positivo e negativo,
mas gosto de confortável. Tá? Ela sai ali com aquela coisa mais confortável. Né? Então, é interessante, tenho visto bons resultados. Roberta, vi que você abriu o microfone. Na verdade eu liguei, mas estou só na escuta aqui. Estou escutando vocês, mas só para, então, contribuir, eu acredito que essa questão de olhar para a celebração é bem, bem legal que tu trouxe, porque realmente, né, quando a gente fala em comunicação não violenta, de certa maneira a gente pensa em conflito, a gente pensa em problemas, em resolução de problemas, e a gente acaba não, no geral, não parando para ver as pequenas coisas boas que acontecem na nossa vida, no nosso dia a dia, né? Então, acho que parar para refletir e pensar nisso é interessante. E ainda mais terminar, né, um evento ou uma atividade celebrando, com uma possibilidade de celebração. Eu acho que, pensando nisso que a Ana trouxe agora do final, aliás, Laís, Cláudia, Alberi, querem trazer algo? Ok. Qualquer coisa, vocês abrem o áudio e podem falar, fiquem à vontade. Conectando um pouco do que a Ana falou, eu acho que, casando com o que a Simone também trouxe, eu percebo que, muitas vezes, existe uma preocupação do ambiente não se tornar pesado, e aí pensando no que eu tenho feito, ou de não despertar muitas coisas nas pessoas. Eu vejo que às vezes essas preocupações, aliás, sempre essas preocupações vêm quando eu estou desenhando uma atividade, e eu gosto muito de lembrar da questão que para mim é forte de a comunicação não violenta traz, que a pessoa tem o poder para fazer as próprias escolhas e para se transformar e para se cuidar. E às vezes fico pensando nos limites e limiares do cuidado que eu busco ter. Do quanto isso também às vezes pode tirar a oportunidade e a autonomia das pessoas. De que elas lidem com as coisas, de que elas cresçam a partir da experiência. E eu não acho que faz sentido querer, por exemplo, trabalhar com as pessoas, um dos jogos que são traduzido mensagens difíceis de ouvir, sem ter feito atividades prévias, buscando conexão entre as pessoas e trazer a essência da comunicação não violenta. Que aí eu acho que, para mim, seria um salto muito grande num terreno muito incerto para aquelas pessoas. Mas se eu vejo que eu já trabalhei algumas questões, ou eu percebo que o grupo é um grupo que já está ambientado com algumas dessas discussões, eu me permito trazer também algumas coisas assim. Porque eu acho que é uma forma de desafiar as pessoas num processo de aprendizado, convidá-las ao desafio. Mas isso eu trago porque os pressupostos das atividades que eu e a Laura construímos são para desafiar as pessoas, com elas construindo aprendizado a partir da própria experiência. E eu percebo que o jogo ele pode ser muito útil e benéfico quando eu tenho clareza do porquê que eu quero usá-lo. Então eu percebo que eu sempre parto do entender o que eu quero levar para as pessoas com a minha atividade, pensando isso também dentro de uma empresa, para depois eu entender quais formas de jogar fazem sentido ou não. Porque essas duas formas de jogar que eu falei no início, essas 4 na verdade, sobre necessidades e sentimentos, o propósito da atividade de 8 horas que eu e a Laura oferecemos, o propósito das 3 primeiras horas é trazer uma sensibilização sobre o que é a comunicação não violenta e como cada um dos elementos dela pode contribuir para que eu esteja mais inteiro nas minhas relações. Então, para a gente faz sentido naquele momento trazer essas formas de jogar. Assim como em algumas palestras que a gente já fez, nós, na verdade, dividimos pessoas, eram mais ou menos 100 pessoas, e dividimos em pequenos grupos de 5 pessoas, e demos uma carta para cada pessoa para que elas jogassem durante 5 minutos, me sinto assim quando. Foi uma escolha bem breve, uma escolha de uma atividade bem breve, que nós queríamos dar uma pitada do que são sentimentos e como eles funcionam. E a gente achou que um jogo funcionaria muito melhor do que a gente passar um PowerPoint ou um vídeo falando, porque a gente acredita muito na questão experiencial. Então, acho que compreender
a minha intenção é o primeiro passo para eu escolher qual jogo eu quero levar, porque a partir da minha intenção eu vou também entender qual que é o nível que eu percebo aquele grupo. Porque eu, enquanto facilitador, acredito que eu tenho uma responsabilidade sobre aquilo que eu preparo. Então, acho que perceber isso é bacana. E, ao mesmo tempo, eu já tive experiências muito legais de... Esse mesmo jogo a gente oferece bastante, traduzindo mensagens difíceis de ouvir, ou o jogo da raiva, ou o jogo do culpar alguém. Eu acho que eles podem funcionar muito como uma forma de apoiar as pessoas a conversarem sobre um tema que é muito presente. Porque o fato de eu não falar sobre culpabilização não é sinal de que não exista culpabilização dentro de uma organização. O fato de eu não falar sobre algo difícil de ouvir não é sinal de que as pessoas não tenham dificuldade de ouvir coisas. E às vezes eu percebo que, enquanto facilitador, eu me coloco num lugar de que eu estou gerando desconforto nas pessoas. E às vezes eu acho que eu estou simplesmente criando um espaço para que o que já exista seja falado. E a partir dali, eu, com o conhecimento que eu tenho, com comunicação não violenta, se é o propósito do que eu quero fazer, gerar uma conversa mais profunda, talvez mais difícil, sobre um tema que pode estar sendo danoso para a organização. E eu percebo que numa atividade que a gente fez, eu e a Laura fizemos recente, tinha muita questão de achar que as outras pessoas são... Qual que era a palavra? Existe sempre um reclamão. Fulano reclama, vive reclamando. Ciclano vive reclamando. Não sei quem vive reclamando. E aí a gente pensou em propor uma forma de jogar para justamente entender quais são os sentimentos e necessidades de quem escuta algo que rotula como reclamação. E aí a nossa ideia era justamente, poxa, se você fala que fulano reclama muito, qual que é o fato por trás disso? Nas últimas 7, 8 vezes que nós conversamos, a pessoa falou sobre o horário de trabalho que não era legal para ela. Então quer dizer que quando a pessoa fala, em todo encontro que vocês têm, a pessoa fala sobre o horário de trabalho, você acha que é alguma coisa que não precisa se conversar sobre, você rotula aquela pessoa como reclamona, certo? Algo assim. Então, quais são os sentimentos e necessidades por trás disso? E aí a gente propôs as formas de jogar a investigação dos sentimentos e necessidades, e a partir disso, eu percebo que as pessoas podem, se for escolha delas, porque eu acho que vivenciar a comunicação não violenta é uma escolha, se comunicar de um outro lugar, não de um lugar de responsabilizar as pessoas, não de responsabilizar quem elas acham que reclama, mas assumir a responsabilidade pelo desconforto. E no final das contas, entender, nossa, quando fulano fala isso, eu me sinto desconfortável, com raiva, incomodado, frustrado, porque eu preciso de respeito e ficam falando para mim, não, isso não cuida do meu respeito, eu preciso de tranquilidade, e ouvir a pessoa falar isso 8 vezes no dia me faz a sensação de não ter tranquilidade, e por aí vai. E eu estou trazendo isso porque eu acho que, às vezes, um tema muito complexo, ele pode ser saudável se a gente consegue tirar o rótulo das pessoas. Para mim, esse é um dos grandes desafios quando eu proponho o GROK. Que existe eu na minha situação e existe o outro dentro de um conflito, em qualquer situação que seja. Então, como eu consigo sair dessa lógica de sou eu contra o outro, e pensando, olhando como comunicação não violenta, existe eu que estou buscando cuidar das minhas necessidades, existe a outra pessoa que está buscando cuidar das necessidades dela, a gente ainda não encontrou um meio do caminho. Então, eu acho que um potencial conflito é algo super complexo, pode ser um grande aprendizado para o grupo, e dentro da empresa ressignificar essas relações. Seja com o subordinado e com o gestor, seja entre 2 gestores, seja entre 2 colaboradores e por aí vai. Então, acho que é bacana também olhar por essa ótica de como o jogo pode ser aplicado. Mas aí eu acredito que também é um exercício primeiro de cada pessoa que quer facilitar, experimentar e usar isso, testar consigo e ver como aprende com isso para depois falar desse aprendizado para os outros. Então,
é uma ótica que eu queria trazer também. E queria saber como isso chega para vocês. Laís, Cláudia, Alberi, Roberta, Simone, Ana. Cláudia levantou a mão. Pode falar, Cláudia, seu áudio está aberto. Alguém quer trazer algo? Eu queria falar só que isso que você trouxe de começar com a gente, né, é uma coisa que enriqueceu muito quando eu fui para o grupo. Quando eu comecei a buscar mais todas as práticas, fazer antes comigo, antes de levar uma prática do Grock ou de qualquer outra coisa que eu levo, eu tento viver aquilo conforme eu estou desenhando o esquema do que eu vou apresentar, né, e me colocar bem à disposição mesmo para ver como aquilo vai reverberar dentro de mim. Isso consegue me dar clareza se vai para um lado, vamos dizer assim, da intenção que eu tenho. E às vezes, muitas vezes, eu já me peguei, nossa, eu achei que essa prática ia ser tão legal, mas agora, fazendo comigo, eu percebo que não era bem isso que eu quero levar para as pessoas. E aí eu busco outro jogo no manual para fazer, né? O jogo da culpa foi uma coisa assim. Teve uma vez que eu achei que o jogo da culpa ia ser muito legal, mas conforme eu fui fazendo, eu percebi que não era bem ele que eu queria usar. E aí eu acabei voltando para as necessidades, porque eu percebi que aquele grupo eu queria trabalhar um pouco mais antes da culpa, né? E, enfim, trabalhando comigo foi mais fácil para levar para o grupo. E aí eu tomei isso como prática. Toda vez que eu vou desenhar, eu tento comigo para ver se a intenção vai dar certo. Eu acho fundamental isso que tu falou de primeiro a gente saber qual o objetivo daquilo o que a gente quer, né, para depois escolher a forma de jogar. E acho que isso vale para qualquer atividade que a gente vai incluir enfim, num curso, numa palestra, o que seja, né? Saber aonde a gente quer chegar e aí escolhe, né, a forma de jogar. E aí eu acho que junta com o que a Ana disse também, né, de primeiro eu entender para mim, não posso propor trabalhar coisas com as pessoas das quais eu não olhei ainda as minhas, né? Então, é fundamental, eu acho isso. Roberta, Alberi. Só quietinha, escutando. Por enquanto, nada para contribuir, mas concordo com o que vocês falaram. E eu gosto de perguntar bastante, porque para mim é muito um exercício também de tentar trazer estímulos para que a gente construa junto. E eu estou encontrando formas de que eu não necessariamente precise falar tudo e que todo mundo compartilhe a responsabilidade. Então, um dos desafios que eu estou buscando de como fazer isso. E pensando no tempo, que a gente começou às 4h10, eu imagino que a gente pode usar 5 minutos finais para fechar junto, para trazer algum aprendizado ou insight que teve, compartilhar umas com as outras, do que fica, de ideias que surgiram a partir disso, se nada mudou, se gerou mais desconforto, enfim, que a gente faça um fechamento junto. Se alguém quiser trazer. Então, eu estou anotando tudo aqui. A gente está na metade desse primeiro trabalho piloto que a gente está fazendo na comarca. Tem um facilitador experiente que está fazendo isso, e eu vou conversar com ele sobre as anotações que eu fiz hoje, da ideia da celebração, muito importante, a ideia de jogar mais comigo mesmo, e claro, o trabalho terapêutico que está na metade aí, que
daqui a pouco também queremos que surja um resultado para que eu possa acessar minha vulnerabilidade de forma mais natural. Mas, enfim, agradeço pela oportunidade, anotei tudo aqui e vou levar para o meu facilitador para conversar com ele sobre essas coisas. Muito obrigado. Legal. Ana, Simone, Roberta, querem trazer algum aprendizado, algum insight, desconforto geral que surgiu? Eu fiquei confortável de perceber que não sou só eu que fico nessa dualidade de, ok, eu vou levar e vai mexer, mas ao mesmo tempo eu vejo valor em mexer, mas ao mesmo tempo eu tenho cuidado de, será que não vou mexer em algo que não vai dar para cuidar? Então, é uma coisa, eu tenho uma autocobrança forte, e aqui acabou vindo que outras pessoas também têm esse olhar, né? A Simone trouxe isso com clareza, e eu falei, ok, então não sou só eu que penso assim, mas eu vejo que tem um valor de fazer, porque também eu acho o Grok um instrumento fantástico, porque é lúdico, você começa com a coisa da carta, né, parece uma brincadeira, e vai trazendo essa coisa de trabalhar sentimentos, necessidades que são cada vez mais superficiais, e é importante a gente conseguir visitar a cascata, né, que tem. Nunca é só aquele filme que está por cima, tem vários níveis antes, abaixo. Então, é um desafio, como você falou, Sérgio. Mas eu acho que é um desafio que vale a pena a gente fazer. E esse espaço que você está dando aqui me contempla muito, porque eu penso, ok, lá dá para falar com pessoas que vivem isso, né? E trocar. Então, gratidão. Para mim foi muito válido, eu nem vi passar o tempo. Quando tu falou do tempo que eu fui olhar o relógio dele, me assustei. A reflexão que eu levo é de o quanto é importante a gente valorizar e aprender a necessidade de falar sobre os incômodos, né? Porque todos nós temos essa necessidade, mas sem que a gente fique rotulado como reclamão e sem que a gente rotule o outro como o reclamão. Mas tem determinados momentos que a gente precisa dizer coisas que nos incomodam, até para que elas deixem de incomodar, né? E até que ponto a gente precisa comunicar isso, até que ponto a gente tem que lidar sozinho, né? Quando que eu tenho que lidar sozinha, quando que eu tenho que comunicar. Acho que isso é um questionamento que eu tenho feito já há algum tempo, e hoje, de novo, aí acho que mais reforça isso, né? Da importância da gente saber ouvir a reclamação do outro, sem rotular ele e sem a gente, às vezes, se rotular antes de falar a reclamação. Não vou lá porque vou ficar rotulado de reclamão, né? E como é que a gente faz para colocar o incômodo, né? Roberta? Eu acho que só contribuindo eu faço minhas as palavras também da Ana, porque eu também sou uma pessoa bastante exigente e crítica comigo. E então eu sempre costumo ter essa preocupação, assim, de será que o que eu vou fazer, ou o que eu vou levar dentro de um processo, seja de uma dinâmica de grupo, seja de um projeto ligado a treinamento, ou até mesmo algum evento, às vezes algo simples, que eu sei que eu estou num ambiente de aprendizado, mas eu tenho essa preocupação, né? Será que vai dar certo, e de realmente fazer algo que tenha sentido para aquele momento e que tenha valor para as pessoas, mas eu acho que o que fica aqui é a intenção com a qual a gente leva e que a gente faz as coisas também, né? E queria agradecer aí a possibilidade da gente poder trocar aí trocar com outras pessoas também que praticam e que utilizam o jogo. Eu acho que para mim o que mais fica presente acho que é um pouco do que a Ana trouxe da importância de criar espaços para que nós cresçamos e caminhemos juntos. E eu acho que isso continua sendo um dos meus maiores propósitos e desafios a partir do Grok. E ter o Grok não é o jogo físico, é isso que eu quero trazer, na verdade.
Para mim, eu acho que é muito mais o jogo, ele é uma porta de entrada para que criemos experiências de aprendizado coletivo e para que a gente compartilhe e aprenda junto, tanto com o que a gente acha que é acerto com o que a gente acha que é erro. Na verdade, para mim também, como certo e errado, acerto e erro são questões de ponto de vista. É o não atendimento da minha expectativa de eficiência, no caso, o erro para mim. Então, como que nós criamos espaços para que a gente aprenda junto com cada situação que acontece. Então, eu fico muito feliz de poder criar um pouco mais desse espaço, de poder compartilhar sobre isso. E, ao mesmo tempo, eu acho que eu continuo carregando o desconforto de que eu falo e poderia estimular as pessoas a falarem mais, então como que eu faço isso? Que a minha vontade constante de reconhecer que parte da minha energia e conhecimento que eu tenho com o Grok eu posso valorizar, ao mesmo tempo eu tentar descentralizar o máximo possível a troca e a partilha do conhecimento, porque eu acho que todo mundo tem isso. E eu tenho a sensação de que nesse encontro foi um pouco mais bacana do que em outros para mim. Então vou continuar pensando aqui como que criar espaços para que as trocas sejam e falas sejam equilibradas cada vez mais, a partir de mim que proponho. Então, feliz de pensar sobre isso. Quero agradecer também pelo tempo. E eu acho que é isso. Eu vou disponibilizar a gravação também, então espero que quem assistir depois, que agora está assistindo o final da gravação, fique com alguma coisa bacana de aprendizado. Que eu vou marcar os próximos encontros, vou ver com a Laura, para nós vermos um calendário mais rotineiro de encontros, talvez uma vez por mês, pelo menos, mas eu vou combinar com ela direitinho. Gratidão pelo tempo de vocês nessa Páscoa, pré-Páscoa. Bom descanso para todo mundo. Um abraço. Tchau. Tchau, tchau.